Boa noite, muito obrigado. Sejamos todos bem-vindos. Mais uma conferência do curso Conhecimento de Si Mesmo. Na verdade, estamos represando este tema por problemas que tivemos no dia de ontem. Na terça-feira, no dia anterior. Tema número 23. O fanatismo e a mitomania. São dois temas, são dois eus que estão na nossa psicologia, na psique de qualquer pessoa, e é necessário trabalhar se é que nós queremos progredir nestes estudos, porque esses dois eus impedem o crescimento real interior de qualquer pessoa e estão enfrascando uma boa parte da nossa essência. Então, o que é um fanático? Um fanático é alguém que manifesta muito ciúme por alguma coisa. Existem fanáticos de futebol, fanáticos da ciência, fanáticos religiosos, é claro. E então os fanáticos se caracterizam por algumas coisas. Então, quando nós recebemos estes ensinamentos, quando se entra em contato com esse ensinamento, se abrem dois caminhos. É a dualidade. Nós, na verdade, sempre estamos diante da dualidade. Ou se faz assim, ou se faz assado. Ou se diz sim, ou se diz não. Ou se vai, ou não vai. Então, na verdade, a dualidade está presente em nós, a todo instante. Então, quando alguém entra em contato com esses ensinamentos, o ensinamento dos 4 pilares é um ensinamento profundo, revolucionário, que traz muitas informações, nos dá muitas informações. Porém, essas informações são técnicas, são práticas, são exercícios. E então se abrem esses dois caminhos, o do crente e do prático. Então, o crente, uma pessoa que recebe esse ensinamento, começa a crer, apenas crer. Acha interessante, muito bonito, muito profundo, e crê. Acredita que tudo é verdade, que tudo é possível. Porém, não pratica. Não faz experiências de praticar o desdobramento astral, por exemplo, que é uma prática que nós saímos do corpo conscientemente e podemos investigar qualquer coisa na quinta dimensão. Podemos ver, podemos adquirir conhecimento. Porém, o crente se satisfaz com saber intelectualmente, armazena na memória e não pratica para obter resultados, para comprovar. Então o crente se transforma num fanático.
e não, por não comprovar, por não praticar, ele se satisfaz. Então, esse defeito, ele está presente na nossa psique. E esta conferência não é uma conferência para nos acusar, para nos apontar os defeitos, e sim para nos prevenir, nos alertar, e que nós não caia nessa cilada do ego, do auto-engano, que acredita que já com o saber, com o conhecer intelectualmente, com o ler, com decorar livros, decorar escrituras, seja suficiente, e que essa pessoa, só em acreditar, só em conhecer intelectualmente, seja sábia, tenha sabedoria. Na verdade, não é sabedoria, na verdade, são informações intelectuais que são armazenadas na memória, e não significa sabedoria, não significa nada, não tem valor, porque a pessoa não comprovou. Já o prático adquire a fé consciente, porque ele não acredita apenas, ele acredita no que vê, no que comprova. Se conhece a personalidade que tinha o Santo Tomás, que só acredita vendo. Pois então, o prático, ele só acredita vendo. E ele, para ver, ele pratica. Ele vai à prática do desdobramento astral. Ele conhece os 3 fatores, conhece as técnicas de transmutação sexual, a técnica de morte psicológica, a autoobservação. Então, ele se autoobserva, percebe dentro de si os defeitos psicológicos e trabalha sobre si, elimina defeitos e progride internamente. Verdadeiramente progride internamente, porque está morrendo e está liberando essência. Enquanto que o crente é tomado pelo falso sentimento do eu, o falso sentimento do ego, que faz crer que a pessoa já é alguém, já é melhor, já é perfeito, já é uma pessoa melhor porque leu, porque conhece, porque tem informações. Então, o ego lhe dá um falso sentimento, e a pessoa acredita que já tem a capacidade, já tem poder, já tem faculdade, e não precisa trabalhar sobre si, não precisa nascer, não precisa morrer, não precisa sacrificar-se pela humanidade. O próprio ego leva a pessoa a esse sentimento, a esse falso sentimento do eu, que se autoconsidera e não trabalha sobre si. Ele é o resultado da preguiça. A pessoa preguiça de praticar, preguiça de fazer uma prática de desdobramento astral, a pessoa justifica o sono, o tempo, o cansaço, e não pratica, não comprova, se conforma com a informação intelectual. Então, as informações ficam apenas na memória e não são levadas
a consciência. Já o prático, ele quer comprovar, ele quer saber, ele quer cognição daquelas informações que lhe são passadas. Então ele vai se auto-observar, vai fazer a prática de desdobramento astral, ele vai alcançar a castidade, porque é necessário adquirir a castidade. Sem a castidade não há nascimento, não há transmutação da energia sexual, que é necessário praticar os 3 fatores. Então, a castidade é confundida como o celibato, e todas as religiões incentivam que não se deve fornicar. Até mesmo o 6º mandamento diz não fornicar. Porém, toda a humanidade fornica, porque não sabe o que é verdadeiramente fornicação. Fornicação é a perda das energias sexuais, o derrame das energias sexuais. Então é diferente do celibato, que é a abstinência. A abstinência não é castidade. A abstinência, na verdade, é um rechaço ao sexo. E o sexo é sagrado, o sexo é a porta por onde nós podemos voltar ao paraíso. Pelo sexo, nós fomos expulsos do paraíso pela fornicação. Então, pela castidade, ao retornar à castidade, nós podemos retornar ao paraíso. E o fanático rechaça essas informações, rechaça essas técnicas, acredita que só com a leitura, só com o conhecimento, com grande conhecimento intelectual, que ler livros, best-sellers, vai lhe dar conhecimento. Na verdade, vai dar informação. E se eu não comprovo essa informação, se eu sou apenas intelectual, eu sou um crente, eu sou um fanático. Eu sou enganado pelo meu próprio eu, que me faz compreender, me faz pensar que eu já sou alguém, e então não preciso trabalhar. Então, alguém que acredita que já é, jamais vai querer lutar para ser alguma coisa, se a pessoa já crê que é. Então, o crente, aquela pessoa simplesmente crente, ela vai se tornar um fanático, com certeza. Então, o fanático, ele julga as outras pessoas. O prático julga a si. O prático julga a si mesmo. Ele se auto-observa, reflete, encontra os defeitos, se autoanalisa, julga a si mesmo e pratica a morte psicológica, elimina o defeito e resgata a consciência, resgata a essência. O crente, o fanático, não. O crente, ele julga os demais. Ele julga as pessoas, condena e não comprova. Então, ele acredita que os outros são condenados e ele está salvo, porque acredita.
E isso não tem valor nenhum, porque é necessário eliminar os defeitos psicológicos. Se uma pessoa não elimina defeitos, não pode adquirir virtudes. Que uma virtude só é adquirida quando se elimina o defeito. Então surge a virtude contrária. A virtude é contrária ao defeito, é o inverso do defeito. Então todo o ego é o inverso da consciência. Totalmente o inverso. E eles não conseguem, não é possível os dois estarem ao mesmo tempo. Ou está o ego ou está a consciência. É a dualidade. Porém, o crente, o fanático, o crente se torna um fanático e ele acredita que com saber as escrituras de cabo a rabo, como se diz, ele é melhor que qualquer pessoa. Na verdade, uma pessoa só é melhor, só pode se tornar, se transformar, se ela elimina defeito psicológico. Se não elimina defeito, se ela faz uma maquiagem, apenas uma maquiagem, uma mudança de comportamento, apenas não melhorou internamente. Essa pessoa, de uma hora para outra, ou qualquer momento, ela tem uma recaída, como se diz, porque não eliminou o defeito, ela apenas melhorou a sua personalidade, se esforça, se controla para não praticar determinadas ações, porque é feio, porque aprendeu que é feio. Porém, o defeito, o desejo para praticar essas determinadas ações está lá vivo, dentro da psique. Ele está dentro da nossa psique. Então, é preciso eliminar a causa do desejo e não controlar o desejo, não administrar, esconder. Então, o fanático, ele esconde, ele se torna um falso. Ele se auto-engana e engana outras pessoas. Engana pessoas inocentes, pessoas sinceras. Porém, facilmente o fanático é descoberto, porque não tem base, não tem consolidação. O seu conhecimento não é real, é um conhecimento intelectual. Então, o prático, ele vai investigar com a prática. Ele vai praticar a morte psicológica, ele vai praticar, com isso, praticando a morte psicológica, ele vai alcançar a castidade, vai transmutar as suas energias, vai fazer as iniciações e vai progredir internamente, vai em passos firmes, vai sobre fatos e não sobre informações, sobre intelectualismo. Então, o crente, o fanático, se contenta com o intelectualismo, com a informação, com a leitura, com aquilo que está contido nos livros, ou em alguma conferência de algum mestre, de algum verdadeiro iniciado. Então, o fanático, ele é documentado. O fanático, ele cita parágrafos, versículos, livros,
páginas, ele tem isso dominado. Ele conhece, realmente conhece intelectualmente as escrituras e ele cita, ele argumenta com o conteúdo de alguma escritura. Porém, na prática, na verdade, ele não tem comprovação porque não pratica. Se contenta com crer. E é muito intelectual, o fanático é uma pessoa que conversa bem. Engana a primeira vista engana, porém com o tempo ele é descoberto. Se descobre que na verdade é um fanático e não é prático. Então o prático, ele não se conforma, vai comprovar. E comprova. Ele vai praticar os 3 fatores, que é o nascimento, a morte psicológica e o sacrifício pela humanidade, porque despertou na pessoa, despertou pela prática, desperta esse interesse em levar estes ensinamentos a outras pessoas. Então ele vai convidar outras pessoas, vai falar do conhecimento, vai falar desse ensinamento. Já o fanático, ele quer impor, ele quer obrigar a pessoa a acreditar nele, obrigar que a pessoa creia nele. Ele não respeita o livre-arbítrio. Já o prático, ele sabe que tem a obrigação de compartilhar esses ensinamentos e compartilha. E não insiste com a pessoa. Esse ensinamento não é todas as pessoas que vivem na face da terra que estão preparadas para assimilar esses ensinamentos. Existem pessoas que ainda não estão preparadas. O seu real ser não impulsiona internamente porque a pessoa não está madura. Então é necessário entregar o ensinamento, oferecer o ensinamento. Oferecer. Porém, nós não devemos insistir com a pessoa e nós não insistimos. Já o fanático insiste, cobra, quer impor. Se a pessoa não praticar, não frequentar a sua instituição, se pressiona a pessoa que vai acontecer isso, vai para o inferno. Então, não respeita o livre-arbítrio. E, no contrário, o prático, aquela pessoa que desperta, na verdade, vai despertando a consciência, ela compreende que nem todas as pessoas, que nem toda a humanidade está preparada para esse ensinamento e respeita o livre-arbítrio. Então, este grupo, este ensinamento, nós não temos o interesse em convencer ninguém. Ninguém nos convenceu. E também nós não temos interesse em convencer ninguém. O correto é que nós pratique, uma pessoa que entrou em contato com esse ensinamento, pratique, comprove e se convença a si mesmo. Porém, não é o nosso objetivo, não é o objetivo deste grupo convencer ninguém. Nós temos a obrigação de entregar o ensinamento para a pessoa que queira e não forçar. Não se corre atrás.
Quando uma pessoa que participa de algum grupo, no WhatsApp ou qualquer grupo que seja, fisicamente, ou no WhatsApp, Facebook, quando uma pessoa desaparece, deixa de aparecer ou sai do grupo, nós não escrevemos para a pessoa mais. Nós não insistimos com a pessoa, não queremos saber por que saiu. Porque a pessoa tem o livre-arbítrio, o seu real ser, o seu pai interno, que deve guiá-la. Se a pessoa não quer, nem mesmo o pai interno obriga. Então, quem somos nós para obrigar alguém, para impor, para cobrar de alguém a frequência? Então, nós temos a obrigação. Por isso, entregamos o máximo de informações, imediatamente alguém nos escreve. Nós entregamos um grande volume de informações em PDFs, em algum vídeo, uma introdução, e a pessoa, se a pessoa quiser olhar, quiser assistir, quiser ler os PDFs, ela lê e resolve se quer participar, se quer continuar participando. E se não, nós não insistimos, nós simplesmente excluímos a conversa e ponto final. Já o fanático, um fanático, ele vai insistir, vai cobrar da pessoa. Não quer dizer que dentro deste grupo não existam ou não existiram fanáticos. Em toda organização existem fanáticos. Porém, não é o caminho correto. O caminho correto é a prática, é a comprovação direta, é a experiência, é o experimento. Nós devemos experimentar. Experimentar como quem põe a mão no fogo e se queima, ou põe a mão na água e morre. Então, o livre-arbítrio é algo que se respeita, que se deve respeitar. E um fanático não respeita o livre-arbítrio. É diferente de alguém que está praticando, que pratica esses ensinamentos. Então, esses dois caminhos sempre vão acontecer, essas duas oportunidades. A dualidade, que a pessoa receba o ensinamento, acredite e se contente com isso. E o prático, que adquire a fé consciente através da prática, através da comprovação. Então, esses dois defeitos estão na nossa psique, e esta conferência não é uma acusação, e sim é um alerta para nós, uma prevenção, para nos prevenir as características desses defeitos, do defeito do fanático e do mitono, que vamos falar na continuação. Então, são as características de cada defeito, são um alerta para nós e não são uma acusação. Não são dizer que estamos apontando o defeito em alguém. São alertas, são chamados, são a forma de nos alertar, de nos prevenir, e para que cada um de nós possa trabalhar esses defeitos que existem na nossa psique, com certeza. Então, o
o fanático rechaça o nascimento espiritual. Todas as religiões do planeta, são mais de 5.000 religiões organizadas, talvez 10.000, sei lá. E todas as religiões têm um fundo sexual. Todas tiveram origem em uma verdade, neste ensinamento, no ensinamento verdadeiro. Todas as religiões têm origem nos 4 pilares. É o vento. Está ventando. Então as religiões todas têm origens nos 4 pilares. Então, os fanáticos discordam do nascimento espiritual e fundam uma religião. No início foi fundado religiões que ficam abolidas esses princípios, os princípios dos 4 pilares, que é a magia sexual, que o nascimento é sexual, e abolida a morte psicológica, e só ficam com a mística, e é uma falsa mística ainda, porque a verdadeira mística é desenvolver o amor pelas demais pessoas, esse interesse em compartilhar esses ensinamentos, em compartilhar o ensinamento dos 4 pilares. Já as religiões estão desprovidas desse ensinamento, do ensinamento completo. Foram abolidos a alquimia, a magia sexual e a morte psicológica. Então já não serve para nada, já não serve para o objetivo da nossa existência. Nós viemos a esse mundo para eliminar os defeitos, para despertar consciência. E para eliminar os defeitos nós precisamos morrer. E se não morremos, estamos perdendo tempo. Não estamos fazendo nada. Se não nascemos, não estamos fazendo nada. Então, o prático, ele no mundo astral, se aparece alguém se dizendo mestre, o prático deve pedir comprovação, pedir que ele mostre a espada. Se não tiver espada, não é mestre, não é ninguém, não é iniciado, é um falso, é um mentiroso. Por quê? O verdadeiro mestre, o verdadeiro iniciado, desperta a consciência quando pratica os 3 fatores, quando nasce espiritualmente. Desperta o fogo e esse fogo do Kundalini, quando não se derramam as energias, o fogo sobe pela coluna vertebral e vai criando os corpos, restaura o corpo físico, o corpo vital, cria o corpo astral, o corpo mental e o corpo causal. E então se conecta com os corpos superiores, com as partes superiores do nosso ser, que é Atman e Bhuti. E se não se morre, se não se nasce, esse processo não acontece. É impossível. É impossível que alguém intelectualmente, lendo, decorando, desperte o Kundalini, que as energias subam. Se a pessoa lê e fornica, jamais desperta o Kundalini, jamais vai progredir internamente. Então, esse processo, quando chega a criar o corpo causal, vai se ligar, vai voltar a ligar, vai religar, religare, que é o significado da palavra religião. Então, se não se morre, se não se nasce, não se religa. Isso, quando nós vamos
refletindo, vamos conhecendo esse ensinamento. Se nós refletirmos, não há outro caminho senão o caminho da morte e do nascimento. Então, passamos então ao mitômano. Então, o mitômano é alguém que se autoconsidera muito, se considera sábio. Geralmente, o mitômano é um fanático que, da noite para o dia, depois de umas experiências no mundo astral, alguma experiência que ele interpreta equivocadamente, talvez o nosso pai, nossas partes internas, os mestres estão mostrando que nós temos tal ou qual defeito e que precisamos eliminar. Então, o fanático interpreta essa experiência de forma equivocada e acredita que isso é algo transcendental. E ele tem alucinações. Na verdade, ele inverte as informações e acredita que aquilo é uma informação que estão lhe dando, que ele já é um mestre, que ele já é um ser de consciência e não trabalha sobre si. Então, da noite para o dia, de um dia para o outro, esse mitômano começa a manifestar esse delírio de grandeza, essa falsa sabedoria, e vai então buscar seguidores. E em todas as organizações existem mitômanos. Neste próprio ensinamento, desde que foi develado em 1950, surgiram muitos mitômanos que se acreditam mestres, que acreditam ser mestres autoralizados e enganam as pessoas sinceras, enganam aquelas pessoas inocentes. Eles não progridem internamente, na verdade, não progridem e não deixam progredir. É como o fariseu, que não entra e não deixa entrar. Nós todos temos o eu fariseu. Então, o mitômano, ele já se crê autorrealizado e não trabalha sobre si, porque já acredita autorrealizado e busca seguidores, escraviza seguidores. Ele domina as pessoas inocentes que se tornam vítimas, são vítimas de um mitômano. As pessoas sinceras, porém inocentes, adormecidas, se tornam vítimas de um mitômano. E esse mitômano leva a todos às infradimensões. Não ensina a morte psicológica, não ensina o nascimento espiritual. Por quê? Ele não tem forças para ensinar. Ele fala intelectualmente, mas não ensina. Ele não pratica e não ensina. Como alguém poderia ensinar algo que não pratica? Impossível. Então, o mitômano, ele se considera e escraviza pessoas. Ele se autoconsidera. Ele é um arrogante, na verdade é um arrogante, um impostor, como se diz. Ele se impõe, se diz que é líder, que as pessoas devem fazer isso ou aquilo, e com isso ele obtém vantagens.
vantagens financeiras, vantagens para a sua personalidade, porque o que ele busca é robustecer a sua personalidade, o seu defeito psicológico. Ele se engana e engana as pessoas. É um auto-engano. Então, esses dois defeitos, o defeito do fanático e do mitômano, existe em nós, existe na nossa psique. E é necessário auto-observar-nos para ver esses defeitos, para ver quando, em que momento esses defeitos se manifestam. Com aquele sentimento, talvez, de arrogância, de se dizer, eu sou instrutor do conhecimento em si mesmo. Eu sim que sou, eu sei. Não, quanto mais a pessoa sabe, mais ela diz que sabe. O que acontece com o sábio é que ele quer ensinar as pessoas. Ele não tem interesse em demonstrar sabedoria. Que é o caso do mitômano, que quer demonstrar sabedoria. Ele quer expor, ele quer impressionar. Quer impressionar as pessoas para que as pessoas tremam e creiam nele. Então, esse caso, esse problema da mitomania está em todas as partes. Existem muitos mitômanos. Existe uma pessoa que se acreditou em Cristo. É um caso sério de mitomania. Ele não sabe ou não quer saber que INRI é uma sigla onde INRI, onde cada letra é uma palavra. INRI. Então, cada letra é uma palavra e significa Ignos, que é o fogo, natura, natureza, renovator, integralmente. Então, o fogo renova a natureza integralmente. Então, ele se determinou, ele se auto-intitulou INRI. Então, ele nem sabe que essa sigla, que essa palavra é uma sigla e tem um significado profundo. E está contido um grande ensinamento nessa palavra INRI. Ignis natura renovator integralmente. O fogo renova a natureza integralmente. E é o fogo sagrado, é o fogo do Espírito Santo, é o fogo sexual que renova, é o fogo que pode nos renovar. Se nós praticar e se nós não apenas crer. Se nós apenas crer, esse fogo não vai atuar, não vai renovar. Esse fogo vai atuar, vai renovar se nós praticar. Se nós formos à prática e não nos contentar com a teoria, com as informações. Muito obrigado e boa noite.